Os envolvidos no mensalão, professor Leucis, que está mais na área do senhor, os envolvidos do mensalão poderão se safar das acusações rapidamente com a prescrição dos crimes? Como é que fica isso? Olhei, eu vou repetir de novo. Nós estamos num momento muito delicado da vida brasileira. O Aires Brito disse para todo mundo ouvir que leva esse caso a julgamento esse ano. Deus queira que ele leve. Deus queira. Caso contrário, porque fica o 0 a 0. Caso contrário, fica como está e vai ser o maior escândalo da vida brasileira. A prescrição, isso é um câncer dentro do sistema jurídico brasileiro. Porque a prescrição alcança o do colarinho branco. A prescrição, até o Instituto... Eu até depois, professor Leucis, eu queria ouvir a opinião do professor Gracioli a respeito daquela tese sobre a qual nós conversamos ontem, sobre a extensão aliás, o fim da prescrição para determinados crimes envolvendo o Planalto. Se possível, eu quero ir em Brasília. Eu quero ir em Brasília para trazer corrupção para o elenco dos crimes imprescritíveis. Gente, é a maior ficha limpa que possa ter nesse país. Se trouxerem os crimes contra a administração pública, contra o erário público, as improbidades administrativas, como delitos imprescritíveis, aí nós vamos começar a fazer um país com P maiúsculo. Porque a prescrição está aí para servir o bandido do colarinho branco. A prescrição está aí a serviço do político que consegue arrastar o processo por longos e longos anos, como os Jader Barbalho da vida e os Renan Calheiros. Estamos de volta com a entrevista coletiva quando conversamos sobre a corrupção na política brasileira. Giselda. Eu gostaria de que, principalmente o professor Leucis, porque ele citou agora mesmo, e eu concordo plenamente com ele, a questão do silêncio da OAB, da ABI e tal. Aí dizem, né, tem uma tese de que o que está acontecendo hoje seria a explosão daquilo que estava acontecendo e oculto há muitos anos do Brasil. Nós não estaríamos, então, aqui dentro do meu otimismo, vivenciando um tempo talvez até bom, melhor do que antes, já que esses casos de corrupção estão vindo à tona, inclusive, principalmente através da imprensa, o que não estava acontecendo antes. Isso não seria um avanço? Sim, graças a Deus. Né? Viva a Polícia Federal, mas que ela investigue todos. Não seja uma Polícia Federal nem tucana e nem petista. Nem tucano e nem petista. O que o senhor acha, professor? Eu acho que quando existe um espaço democrático, a possibilidade de escândalos virem à tona é maior. A liberdade, ela permite um ambiente mais favorável a esse tipo de questão. Eu queria aproveitar, Aureli, para responder a sua questão sobre crimes de colarinho branco serem enquadrados como aqueles que não têm direito à prescrição. Né? De fato, porque os agentes, as classes economicamente privilegiadas, agentes políticos têm recursos para pagar bons advogados, para postergar as decisões a respeito de atos criminosos que cometeram. Então eu de fato acho que crimes contra a humanidade são imprescritíveis. Perfeito. Eu entendo que esquemas de corrupção se enquadram em crimes contra a humanidade, porque o dinheiro que falta para a saúde pública, para a educação pública, para o transporte coletivo, tudo isso muitas vezes escoa por ralos que são os ralos dos lobbies da corrupção. E eu considero quantas crianças, eventualmente, ou quantas pessoas deixaram de ter uma assistência médica decente, uma escolarização adequada, por conta dos esquemas de corrupção. Então a corrupção ela tem um custo imediato que é até mensurável, mas o custo a médio e longo prazo não é mensurável. E tem também, professor, aquela, vamos dizer assim, a corrupção que ela é executada, exercida de uma forma mais velada. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por exemplo, é a mais cara do país.
Nós temos... Ali são gastos por ano 975 milhões de reais por ano. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. É dinheiro demais. Quase um bi. Quase um bi. São 300. A Assembleia nossa tem 77 deputados, gasta esse 1 bi em números redondos. A Assembleia de São Paulo tem 94 deputados, quer dizer, bem mais deputados, e gasta 300 milhões a menos. Quer dizer, um deputado foi entrevistado até pelo CQC, pela Mônica Iose no CQC, e ele teve o desplante de dizer, fala, minha filha, a democracia custa caro. Agora, ele não disse da péssima situação das estradas de Minas Gerais, que a nossa malha rodoviária está uma lástima, o nosso ensino, principalmente o básico e o primário, estão uma lástima, saúde pública não existe, serviços básicos que estão aí abaixo da crítica. Num estado em que de verdade não se paga, por exemplo, o piso nacional para os professores da rede estadual. Veja, no século XIX, a democracia representativa era de natureza censitária. Apenas os que tinham determinado nível de renda e de riqueza é que votavam e podiam ser votados. Foram as lutas sociais que conquistaram o sufrágio universal. Essas mesmas lutas de origem operária, elas apontaram a necessidade de que os mandatos de políticos fossem remunerados para quê? Para que não apenas filhos da burguesia pudessem exercer os mandatos. Então, isso é uma conquista popular. O que nós vemos hoje, e o Brasil aí sim é um grande exemplo mundial a não ser seguido. É uma conquista que foi completamente o que nós vemos hoje é uma outra situação. Unidades da federação como Amapá e Maranhão, de povo muito pobre, são hoje unidades que, além da remuneração mensal a seus deputados estaduais, garantem aquilo que escandalosamente é chamado de verba indenizatória. Depois nós podemos até discutir o sentido fora dessa expressão. Fora o 13º, 15º. Volumes absurdos. Eu pergunto aqui ao telespectador, quem é que se lembra do último projeto relevante do ponto de vista da maioria social, aprovado no âmbito da Assembleia Legislativa de qualquer estado do Brasil? Aqui em Minas. Na verdade, as Assembleias Legislativas, elas são muito menos órgão de representação política de quem mora em cada unidade da federação, e muito mais espaços de homologação à crítica ao que vier dos respectivos governos estaduais. E isso é um preço absurdo. Quem é que pode se satisfazer com os volumes de dinheiro pagos a título de verba indenizatória e ainda tolerar, diante de câmeras e diante de microfones, a arrogância de deputados que dizem não tenho que prestar contas? Como não? Para o telespectador entender mais claramente a coisa, para quem ainda não sabe, a verba indenizatória, o deputado, por exemplo, o deputado mineiro, ele ganha o salário R$20 mil. Além desses R$20 mil, fora 13º, 14º, 15º, vem verba para paletó, que é para ele se vestir, para pagar telefone, para pagar gasolina, para pagar revista, para pagar tudo. Entendeu? Não, e a documentação comprobatória desses gastos, ela é muitas vezes de origem duvidosa, questionável do ponto de vista fiscal e jurídico, e tudo fica por isso mesmo. Mas aí, essas instituições... Onde aí voltamos naquilo que eu coloquei. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas do Estado, o Poder Judiciário, a OAB, a ABI. Se não sair do seio do povo, se não vier do anseio popular, né, você não vai achar que o desembargador... Que eu sempre levanto, o silêncio das nossas instituições está influenciando e muito o que está acontecendo. Mas há também aí uma certa omissão, por desinformação em muitos casos, por desinteresse em outros, há uma certa omissão do próprio eleitorado, que poderia e deveria acompanhar melhor a ação dos parlamentares que elege, o que ele faz com os recursos que são públicos. Professor, eu acho que o eleitorado sabe o que acontece ao redor dele. Eu acho que é uma questão mesmo de deixa estar para ver como que fica, para ver se eu ganho alguma coisa aqui, para ver se eu ganho alguma coisa ali. É uma letargia danada, ninguém faz nada, ninguém reage. Tem um aspecto até de certa forma triste,
que nós constatamos aqui recentemente nesse programa, quando nós conversamos com o professor Ludovicos Moreira, que ele é coordenador da Escola do Legislativo, dessa Assembleia Legislativa de Minas. Ele coordena também aquele expresso da cidadania, que visita cidades do interior em escolas públicas estaduais. Ele constatou o seguinte, ele tem constatado, desde 2008 para cá, que existe isso que você falou, Eleusis, uma letargia por conta dos meninos na faixa de 16 a 17 anos, que é aquele contingente do voto facultativo, que para esses meninos ele tem constatado, e isso é um contingente de 500 mil pessoas no estado, hoje, segundo dados do IBGE. Para esses meninos, o político, a coisa política, é sinônimo de falta de ética, falta de decoro e de tudo que é ruim que possa existir numa sociedade. E de promessa não cumprida. De promessa. Né? Então, essa meninada que é aí o futuro cidadão adulto, vamos dizer assim... Nós temos que prestar atenção no seguinte. Essa visão de que as instituições políticas são apenas um poço de coisas negativas e ruins, ela tem alguma base de realidade, não é possível negar, mas ela é muito parcial. Porque por trás de cada corrupto ou esquema de corrupção, sempre há o corruptor. Claro. E o corruptor, em geral, é da iniciativa privada, são grandes empreiteiras, são grandes bancos, são grandes agronegocistas. Os lobbies. O capital sempre está por trás e atua por meio de seus lobbies, de seus grupos de pressão. Então, quando nós temos uma repulsa um caso claro disso que o senhor está falando agora, inclusive com gravações, a coisa está escancarada, é o caso do Cachoeira com... Exatamente, então veja. E mais recentemente agora com Agnello Queiroz, do governador do Distrito Federal. Quando nós temos repulsa à corrupção, porque isso corrói recursos públicos, atenção, o grande ralo de recursos públicos que faltam à educação, à saúde, etc., sabe qual é? Nem são os esquemas de corrupção estrito sensu. É o que o Brasil paga por conta das taxas de juros, por conta ainda da dívida externa. 40% do orçamento da União nos últimos 3 anos. É importante dizer que os últimos 3 anos fazem parte de um período em que foram retomados gastos nas áreas sociais. Mesmo nessa situação, quem é que abocanha quase metade do orçamento da União? O capital financeiro. Uhum. Esse capital financeiro que agora discute se vai reduzir ou não um pouquinho a taxa de juros, desde que algumas benesses a ele sejam dadas. Então, é o famoso dando que se recebe. Exatamente. O caso do Carlinhos Cachoeira. O crime organizado, ou a contravenção, essa distinção para mim é muito marota. O crime organizado é parte integrante do tecido social, da vida institucional, da vida política. Professor. O crime organizado tem advogados de muito boa esperteza para garantir a impunidade a eles. Professor. Advogados, inclusive, que tiveram cargos em tribunais superiores. Isso é a realidade. Agora, por que existe a lei do crime organizado?